paixão de mulher. Carlos pergunta mais detalhes sobre a viagem. Bernardo comenta que o lugar que ele recomendou é lindo e conta que sentiu muito a falta dele lá. O homem frisa que fica feliz em saber disso. O Valerro confessa que o que a mãe pensa ainda afeta bastante ele. Carlos ressalta que nem todos escolhem o que querem ser na vida e conta que até tentou namorar algumas mulheres devido à pressão da família, mas frisa que não funcionou. Ele enfatiza que precisa ver se Júlia é o problema ou se é apenas uma desculpa que ele usa para não assumir responsabilidades. Lemarcos pede para a namorada atender o telefone para ele. Marcela atende e logo passa para o namorado. O homem conversa com a mãe e diz que irá falar com o rapaz. Marcela indaga o que aconteceu. Lemarcos inventa que o pessoal está contente com a notícia da bomba d'água. O Valerro se desculpa por ter sido egoísta. Paula chega em casa e mostra uma roupa que comprou para o namorado. Martim prova a roupa e comenta que o tecido é inglês. Ele elogia e agradece pelo presente. A mulher questiona o motivo dele ainda estar trabalhando. Martim conta que é o horário em que abre a Bolsa da Europa e comenta sobre um investimento. Ele sugere que ela invista no factoring e explica como funciona. A mulher frisa que confia nele. Lucrécia recebe o marido com um beijo. Ivan mostra o colar que comprou para a esposa. A mulher fica fascinada pela joia. Danilo e a esposa se despedem de Gaivota. Teresa pede para o casal não contar nada sobre a volta dela para a Colômbia. Diana e o marido prometem. Ela diz para a amiga não perder o contato e faz com que ela prometa realizar seus sonhos. Gaivota promete e dá um abraço caloroso na amiga. Ela faz o mesmo com Danilo e vai embora. O casal chora com a partida dela. Com o bar lotado, Marcela acaba servindo algumas mesas. Lemarcos manda uma mensagem para o irmão dizendo que irá pagar ao vereador e pede para ele dar um prazo de 3 meses para poder quitar todo o valor. Ivan conta à esposa que convidou o irmão para cuidar do café especial. Lucrécia frisa que é uma atitude linda dele. O Valerro conta que Sebastião disse que iria ver primeiro com Gaivota e comenta que eles devem ter voltado. Ele frisa que não está tão preocupado, pois Lúcia é ambiciosa, diferente de Gaivota, e afirma que sonha com ela entrando em casa anunciando estar grávida. Lucrécia conta que irá ao ginecologista amanhã. Sebastião vai até o café à procura de Gaivota. Diana revela que a mulher pediu demissão e não sabe para onde ela foi. Danilo conta que ela só arrumou as malas e foi embora. O Valerro frisa que ela deve ter desistido. Diana conta que ela deixou um recado dizendo para não procurarem mais por ela, pois foi para longe de todos para recomeçar uma nova vida. Danilo lamenta o ocorrido e diz que Sebastião precisa respeitar a decisão dela. O Valerro duvida do que eles falaram e diz que pode ser mentira novamente. Diana afirma que a conversa termina ali e diz que tem muita coisa para fazer. Sebastião vai embora do local. Lemarcos serve algumas mesas. Marcela leva uma bebida para o irmão e pergunta se ele está bem. Bernardo revela que Paula contou para a mãe sobre Carlos ser gay e sobre tudo o que aconteceu. Marcela frisa que a mãe é o menor dos problemas e diz que se importa com ele por não aceitar o que sente. Ela diz para ele reagir, caso contrário, vai perder Carlos. Bernardo conta que estava pensando mesmo e confessa que não quer perder a chance de continuar conhecendo Carlos, mas frisa que a mãe não merece que ele continue mentindo. Marcela ressalta que a mãe não irá aceitar isso nunca, e principalmente agora que Paula é o exemplo. Ela frisa que agora não é o momento certo para isso. O homem indaga se ela acha que a mãe vai deixar de falar com ele. A mulher confirma, mas ressalta que isso logo deve passar e diz que ele só precisa ver o local adequado. Gaivota, no aeroporto, passa pela imigração para ir embora dos Estados Unidos. Ela começa a chorar enquanto anda pelo lugar. Sebastião fica aflito. Ele recebe uma ligação sobre Lúcia e diz que está chegando em 20 minutos. Ivan olha alguns jatinhos na internet. Ele recebe mensagens de Márcia e inicia uma conversa quente com ela. O Valerro observa a casa antes de começar a conversar com ela. O celular dele começa a dar problema e ele começa a colocar o aparelho para cima para pegar sinal. Ele percebe a câmera de segurança. Sebastião visita a ex no hospital e pergunta o motivo dela estar em uma clínica de fertilidade. Lúcia revela que está grávida dele. O homem comenta que foi pego de surpresa. A mulher se desculpa com ele pelo que aconteceu. O Valerro frisa que ninguém tem culpa de nada. Lúcia afirma que não quer que ele pense que tem alguma obrigação com ela por isso. Sebastião enfatiza que tem obrigação com ela. Eduardo chega no local e demonstra preocupação. O Valerro fica surpreso por ele já saber.
O mais velho se mostra indignado pelo Sebastião ter tratado Lúcia mal. O Valerro diz que irá falar com os médicos e se retira do quarto. Eduardo comenta com a filha que o plano vai dar certo. Lúcia confessa que se sente mal com isso. Sebastião anda pelo hospital preocupado. Paula comenta com a mãe que Martim ainda está trabalhando. Ela tenta falar algo para a mãe sobre Martim, mas Marcela chega. Júlia pergunta à filha se o Carlos com quem ela trabalha é o mesmo da confusão com Bernardo e da visita na fazenda. Marcela confirma. A matriarca comenta que, se ela tivesse pedido conselhos, não teria recomendado trabalhar lá. A mulher ironiza, agradecendo por não ter pedido conselho. Júlia confessa que a filha teria feito o que quisesse, como sempre. Paula volta a falar de Martim e pede para a mãe deixar o rapaz ficar na casa com elas. Júlia não gosta muito da ideia. Marcela rechaça, dizendo que, se Martim ficar, amanhã mesmo vai trazer Lemarcus. Paula nega e diz para não comparar os dois. Marcela ressalta que não é comparação e frisa que as duas são filhas e merecem tratamento igual. Martim chega na sala e comenta que chegou na hora errada. Marcela nega e diz que só estavam conversando, mas afirma que já está indo para o quarto. Ela se retira do local. Martim fala para a noiva fazer a transferência, pois está com o token aberto e, caso contrário, terão que fazer tudo novamente. Paula diz que resolverá tudo agora. Ela se retira da sala com o noivo. Ivan, nervoso, fala no telefone com Pablo Emílio e diz que devem estar investigando eles, e avisa para ir ao escritório vasculhar o local. Ele questiona a esposa se mais alguém entrou na casa. Lucrécia nega. O homem frisa que provavelmente foi Pablo Emílio ou Carlos Mário quando trouxe eles para casa. A mulher indaga onde ele vai. Ivan diz que precisa investigar isso. A loira afirma que não precisa fazer isso e revela que foi ela própria que fez. Sebastião liga para a irmã. Marcela, chocada, indaga se ele transou com Lúcia. O homem comenta que parece que sim. A mulher fica confusa e pergunta que tipo de resposta é essa. O Valerro relata que não lembra. Marcela questiona se Lúcia o drogou. Sebastião conta que estava jantando e tomando vinho e depois não se lembra de mais nada. A mulher frisa que Lúcia é maldosa e provavelmente armou tudo isso para ele cair, e diz que, se o filho for dele, terá que assumir. O Valerro afirma que irá assumir e diz que jamais faria diferente. Marcela enfatiza que isso não significa que ele tem que casar com Lúcia e pergunta pela gaivota, se ela já sabe. Sebastião nega e conta que a mulher foi embora e provavelmente desistiu dele. A mulher frisa que foi melhor e diz que seria terrível ele contar isso para a gaivota, pois assim ela odiaria 1000 vezes. Ivan, furioso, questiona se a esposa achava que ele levaria uma mulher para o apartamento. Lucrécia pede perdão pelo que fez. O homem fica incrédulo pelo que ela fez e indaga se ela grampeou o celular dele ou algo mais. A mulher implora para que ele não fale assim. O Valerro grita com ela, questionando como ela quer que ele fale. A loira, chorando, conta que foi a única solução que achou para descobrir, pois ele sempre arruma um jeito de deixá-la insegura. Ivan afirma que isso é doentio e não é normal. Lucrécia frisa que ele dava diversos indícios de que tinha outra mulher. O homem ressalta que ela havia dito que largaria ele se ficasse com outra mulher e indaga qual é o problema. Ele afirma que ela está agindo como uma louca. Lucrécia nega e frisa que ele está agindo como um louco, exigindo que ela engravide por causa da herança. Ivan afirma que ela já está querendo mudar de assunto e enfatiza que sempre tentou fazê-la feliz. Ele frisa que acabou de comprar uma casa para ela e questiona o que mais ela quer. A mulher afirma que não sabe mais o que fazer além de pedir desculpas. Ivan enfatiza que é por causa dessas besteiras na cabeça dela que ela não consegue engravidar. Lucrécia nega e revela que colocou um DIU. Ivan fica furioso e diz que ela está acusando ele de querer acabar com o casamento. A mulher confirma e diz que, se a condição de dar certo for engravidar logo após o casamento, prefere se separar. O Valerro enfatiza que ela acabou com tudo isso e diz que não faz ideia com que mulher se casou. Ele frisa que ela é uma louca. Maracuxa conta ao patrão que pretende abrir uma barraca de arepas na cidade com Carmela. Aurélio autoriza ela. A venezuelana pede para sair mais cedo hoje. O homem permite e a mulher comemora. Margarida chega e fica um pouco enciumada. Sebastião chega em casa com Lúcia e tenta fazer com que ela fique à vontade. A mulher conta que está com desejo de tomar milkshake de chocolate. O Valerro diz que irá providenciar para ela. A loira sorri vitoriosa. Marcela arruma a cozinha. Lemarcus chega e a agarra pelas costas. Ele pergunta como ela está.
A mulher conta que está com alguns problemas em casa e diz que não está dormindo bem sem ele. O homem frisa que também sente muita falta dela e começa a beijar o pescoço dela. Ivan conversa com Márcia por mensagem. Lucrécia chega na sala e o homem disfarça. Ela pede para conversar, mas o Valerro se faz de difícil. Marcela recebe a ligação do cunhado. Ela pergunta pela bomba d'água e se está dando certo. O homem conta que está indo bem e comenta sobre a fortuna que o vereador cobrou pela obra. Ele frisa que foi por isso que ligou para ela e afirma que a vizinhança toda está esperando por Lemarcos. A Valerro avisa que o namorado não está, mas assim que chegar, irá avisar a ele. Lucrécia liga para a amiga e conta sobre o que aconteceu. Lúcia frisa que foi Ivan quem a obrigou a fazer tudo isso. A loira concorda, mas afirma que está se sentindo uma idiota, pois não encontrou nada. Lúcia lamenta e revela para a amiga que está grávida. Lucrécia fica em choque e diz que está feliz pela notícia. A nova-iorquina pede para ela não contar a ninguém, pois quer contar para Júlia pessoalmente. Lucrécia indaga se Sebastião já sabe. Lúcia confirma e frisa que, se isso aconteceu, é porque é o melhor para eles dois. Maracuxa e Carmela começam a preparar as arepas. A mais velha comenta que está com muita saudade da filha e diz que espera que ela não fique por lá. Lemarcos volta à cozinha. Marcela comenta que o irmão dele ligou. O homem tenta inventar alguma história. A mulher frisa que já sabe da verdade e diz para ele parar de mentir. Sebastião comenta com a ex que irá contratar uma enfermeira para cuidar dela. Lúcia afirma que não está morrendo e diz que está apenas grávida. O Valerro concorda, mas ressalta que se sentiria melhor sabendo que tem alguém com ela o tempo todo. A mulher pergunta por ele. O homem frisa que não tem nada contra ela ou o bebê, mas ressalta que precisa de espaço para pensar em tudo. Lúcia comenta que pensava que ele iria apoiá-la. O Valerro rechaça e diz que está apoiando, e por isso quer que ela fique no apartamento dele, pois precisa esclarecer bem as coisas. A mulher ressalta que pensava que, com a chegada do bebê, as coisas iriam mudar entre eles, e por isso ele a trouxe para a casa dele. Sebastião afirma que a trouxe para ela ficar bem e cuidar dela e questiona se ela preferia ficar na casa da amiga sem elevador. A loira questiona se isso tudo é por causa de Gaivota e indaga se ele gosta mais dela do que do próprio filho. O homem enfatiza que tem certeza de que irá amar o filho mais do que tudo no mundo. Lúcia pergunta se ele vai fazer o mesmo por ela. O Valerro comenta que gosta dela, mas ressalta que são só amigos. Gaivota volta para a cidade no ônibus e relembra a conversa que teve com Lúcia. Ela pede ao motorista para parar o ônibus, pois precisa vomitar. Lúcia afirma que gosta dele e queria que eles reatassem, e poderiam dar uma família para o bebê. Sebastião frisa que irão dar uma família para o bebê e diz que eles serão uma família e sempre estarão juntos do filho. Ele ressalta que uma família não se baseia em casamento. Lúcia questiona se estariam juntos se Gaivota não tivesse aparecido em Nova York. O homem frisa que não sabe. A mulher dramatiza e diz que o médico falou que ela precisa, nesse momento, de amor e paz, pois o bebê precisa da mãe e do pai. Sebastião afirma que estará presente e nada irá faltar para ela e para o bebê. Lúcia começa a chorar e conta que a primeira coisa que pensou foi em abortar quando descobriu que estava grávida. O homem questiona o motivo dela ter pensado nisso. A mulher afirma que tem medo de ter essa responsabilidade sozinha. O Valerro enfatiza que isso não vai acontecer, pois estará ao lado dela. Chorando copiosamente, Lúcia frisa que não será do jeito que ela quer. Ela vai até o quarto e começa a chorar mais ainda. A loira se recompõe e liga para Júlia para contar que está grávida. A matriarca fica contente com a notícia. Paixão de mulher. Marcela rejeita a ideia de que seja normal o namorado pagar dinheiro para um político corrupto e destaca que isso é um crime. Lemarcos tenta se explicar. A mulher ressalta que ele não tem dinheiro para morarem juntos, mas tem para pagar a um político ladrão. O homem tenta justificar que essa é uma prática comum no lugar onde vive e afirma que ela não entenderia, pois nunca passou por isso. A Valerro observa que isso são ideias que colocaram em sua cabeça e diz que, enquanto ele não as tirar, continuará do outro lado da história. Ela expressa sua decepção e se retira do local. Júlia fica contente com a notícia de que será avó. Lúcia comenta que se sente envergonhada de contar, pois, infelizmente, não vai se casar com Sebastião, já que ele não quer ficar com ela. No entanto, ela destaca que ele se responsabilizará pelo filho. Júlia fica revoltada. A loira comenta que o Valerro não está errado e diz que não vai obrigar Sebastião a ficar com ela só por ela estar grávida dele.
Ela afirma que vai desaparecer completamente da vida dele para que ele fique tranquilo. Júlia nega, dizendo que o bebê é um valerro, e afirma que ela não pode tirar a alegria dela de ser avó. Lúcia dramatiza, dizendo que Sebastião não a quer e que é muita humilhação correr atrás dele. A matriarca afirma que ela precisa ajudar Sebastião a colocar a cabeça no lugar e promete cuidar de tudo. Aurélio e Amada observam Carmela e Maracuxa vendendo as arepas. Um dos clientes flerta com a Venezuela. Margarida e Aurélio se aproximam do rapaz para defendê-la. O capataz garante que voltará mais vezes para protegê-la e diz que esse é o dever de um homem. Lucrécia manda mensagem para o marido, contando que retirou o DIU. Ivan não dá importância à mensagem que a esposa enviou. Maracuxa percebe que a amiga está enciumada pelo fato de Aurélio tê-la defendido. Margarida comenta que ele não para de olhá-la. A venezuelana esclarece que ele é assim e ressalta que ele é um homem decente e seu funcionário. Ela enfatiza que a amiga é quem é esposa de Aurélio. Margarida se desculpa, dizendo que às vezes tem a impressão de que seria melhor para Aurélio do que ela, pois faz quase tudo por ele. O capataz leva uma arepa para Margarida e a chama para ir. Carlos pergunta sobre Marcela. Lemarcos revela que ela foi embora e provavelmente não voltará. Gaivota chega à cidade e vê a barraca de arepas da mãe. Ela chega surpresa pedindo uma arepa de queijo. Carmela e Maracuxa ficam felizes com a chegada da amiga. A Venezuela pergunta o que aconteceu com Sebastião. Gaivota confirma que acabou para sempre. Carlos enfatiza que avisou que a questão do dinheiro seria um problema. Lemarcos ressalta que não está fazendo nada errado e só está tentando fazer o melhor para a família. O empresário reforça que ele não está sozinho. O cozinheiro afirma que o problema é que Marcela nunca entenderá, pois sempre foi mimada e nunca passou fome na vida. Ele se desculpa pela briga e comenta que eles nunca enfrentaram isso. Paula fica feliz ao saber que será tia. Marcela chega um pouco desanimada do trabalho. Júlia conta para a filha sobre a novidade. A mulher comenta que já sabia. Paula questiona se ela não ficou feliz. Marcela diz que ficaria se fosse um bebê fruto de muito amor, mas não foi o caso. Júlia comenta que não está surpresa por ela não ter dado bons conselhos ao irmão. Marcela afirma que disse que Sebastião teria que se responsabilizar. A matriarca nega que seja só isso e afirma que ele precisa se casar com Lúcia. Marcela fica surpresa, mas nega. Gaivota relata para a mãe e a amiga tudo o que aconteceu entre ela e Sebastião. Carmela e Maracuxa criticam o fato de ela não ter contado para Sebastião que estava grávida. Gaivota afirma que não conseguiu pensar em mais nada depois do que Lúcia contou e ressalta que, apesar de tudo, a viagem foi boa, pois conheceu várias pessoas maravilhosas. Paula comenta que Lúcia deve estar muito angustiada. Marcela ressalta que a mulher também tem responsabilidade, pois Sebastião não a estuprou. Júlia repreende a filha. A Valerro salienta que a mãe fala que Sebastião precisa se casar com a coitada de Lúcia, mas discorda disso. Ivan chega e pergunta o que a irmã não concorda. Marcela diz que não concorda que Sebastião se case com Lúcia, mesmo gostando de Gaivota. Paula revela que Lúcia está grávida. Ivan fica paralisado. Júlia enfatiza que terá o primeiro neto. O homem começa a ficar irritado, dizendo que é muita irresponsabilidade do irmão. Júlia observa que a relação com Gaivota é apenas um capricho. Marcela nega e afirma que, mesmo que a mãe não goste, Gaivota é a mulher da vida dele. Ela destaca que Lúcia é muito perigosa e audaciosa, pois sempre faz de tudo para conseguir o que quer, mas Sebastião sempre tenta se safar. Ivan concorda. Júlia fica surpresa. Paula questiona como Lúcia engravidou e pergunta se foi Sebastião. A matriarca afirma que aconteceu por alguma razão e diz que, no fundo, o filho sabe o que é bom para ele, pois sempre foi responsável. Ivan afirma que ele é estúpido, pois é muita burrice cair no golpe da barriga nessa fase da vida. Júlia fica incrédula, dizendo que nunca imaginou ouvir tantas barbaridades. O homem afirma que as intenções de Lúcia são óbvias. Paula relembra o que Gaivota fez com o pai deles. Júlia afirma que a criança terá o sobrenome Valerro. Ivan enfatiza que isso só se eles se casarem e diz que duvida muito disso. A matriarca afirma que eles irão se casar de um jeito ou de outro. Marcela questiona desde quando não podem tomar suas próprias decisões. Júlia afirma que ela pode fazer o que quiser, menos com Sebastião, e garante que o filho é um homem decente e responsável. Marcela ironiza a mãe, insinuando que ela não é assim. A mais velha afirma que conversará com Sebastião, e ele precisa saber a importância do bebê. Ela ressalta que a criança precisa saber que receberá 25% da herança do avô.
Ivan afirma que, por enquanto, não é legítimo e precisa esperar. Júlia reafirma que ela é quem decide, pois Otávio deu esse poder a ela. Sebastião arruma a mala. Diana entrega a Leônidas algumas coisas de bebê que comprou para a Gaivota. Ela comenta que percebeu o jeito como ele trata a amiga e conta que Gaivota sente muito carinho por ele. O agrônomo comenta que o problema é que ela só gosta dele. Ele recebe uma ligação de Sebastião, marcando um encontro com ele no café do Danilo. Leônidas conta para Diana que o Valerro está indo para lá. A mulher comenta que ele deve pensar que Gaivota ainda está lá. Gaivota distribui algumas coisas que trouxe de Nova York. Ela pede para Margarida chamar Aurélio e Maracuxa para ir ao bar, onde ela quer contar sobre uma ideia que teve. Maracuxa se anima e diz que vai à fazenda distribuir as coisas para se arrumar. Carmela comenta com a filha que algo está incomodando e pergunta o que é. Gaivota revela à mãe que Leônidas ofereceu trabalho para ela, mas para isso elas teriam que trabalhar em Bogotá. Carlos Mário, junto com duas mulheres, liga para Ivan pedindo para ele ir buscar 2 pacotes e diz que não está falando apenas de dinheiro. Ele conta que está em Bogotá, no próprio paraíso, e diz para Ivan vir pegar sua parte e depois pegar o pacote loiro dele. Ivan comenta que está com vontade de fazer tudo, menos comemorar. Carmela fica receosa de ir para Bogotá devido ao frio e pergunta sobre a barraca de arepas, pois custa dinheiro. Ela observa que está com uma boa clientela. Gaivota esclarece que precisa começar uma vida nova. A mais velha concorda, mas ressalta que já não está mais tão nova para começar uma nova vida numa cidade grande. Gaivota pergunta se ela iria para algum outro lugar que não fosse Bogotá. Carmela afirma que, enquanto Gaivota quiser tê-la por perto, ela irá para onde ela for, mas frisa que fica com pena de largar a barraca de arepas. Gaivota sugere que deixem a barraca com Maracuxa e continuem como sócias. A mais velha gosta da ideia, e as duas começam a falar sobre os planos em Bogotá. Sebastião recebe ligação da mãe, dizendo que está muito magoada por ele não ter contado que será pai. O homem afirma que está tentando digerir tudo. A mulher conta que está comprando as passagens para ir visitá-lo na próxima semana e pergunta se pode ficar no apartamento dele. Sebastião confirma e conta que, além de espaço, irá deixar Lúcia lá. Júlia tenta repreender o filho. O Valerro afirma que não vai acontecer nada entre ele e Lúcia. A matriarca insiste que ele não pode ser covarde e enfatiza que o filho é dele. Ela confessa que ficou muito feliz com a notícia. Sebastião afirma que irá cuidar do filho ou da filha, mas ressalta que não terá mais nada com Lúcia. Júlia questiona o motivo e pergunta se é por causa de Gaivota. O Valerro afirma que está ocupado e tem coisas para fazer. Bernardo pergunta à irmã se ela não deveria estar no bar. Marcela conta que está com tanta raiva que não sabe o que fazer e relata o que aconteceu. O Valerro ressalta que Lemarcos errou, mas sabe que ele fez isso tentando ajudar muita gente, e afirma que ela é muito sortuda em ter alguém como Lemarcos na vida dela. Ele a incentiva a se reconciliar com o namorado. Carmela entrega à filha um carrinho de bebê que fez para o neto e comenta que já está na hora de ela fazer os exames. Gaivota afirma que essa é a primeira coisa que fará assim que chegar em Bogotá. A mais velha se questiona sobre o que fará em Bogotá. Gaivota responde que sabe fazer diversas coisas e mostra o carrinho de bebê e a manta como exemplo. Leônidas liga para Carmela para saber se Gaivota chegou. A mulher confirma e passa o telefone para a filha. O agrônomo comenta que Sebastião ligou marcando para se encontrar e diz que não sabe o que dizer ou o que não dizer para ele. Gaivota lamenta por envolver Leônidas nessa situação e diz que vai dizer algo para ele falar, para ver se assim o Valerro a deixa em paz. Sebastião avisa a Lúcia que irá sair e pergunta se ela vai precisar de algo. A mulher comenta que já imagina que ele vai se encontrar com Gaivota e diz que não vai querer nada. Ivan chega em casa irritado e conta à esposa sobre Lúcia estar grávida. Ele afirma que, como mais velho, era para ele ter trazido um herdeiro antes de Sebastião. Lucrécia questiona o motivo dele falar como se a culpa fosse dela. O homem afirma que a culpa é dela por só pensar nela mesma e ser egoísta em não pensar nele. A mulher afirma que já tirou o DIU e pergunta o que mais ele quer que ela faça. O Valerro diz para ela não fazer mais nada. A loira rejeita a ideia de que ele está obcecado pelos 25% e ressalta que eles têm muito dinheiro e que basta terem os filhos deles. Ivan afirma que não quer mais filhos. Lucrécia questiona qual a razão de toda essa obsessão pelo dinheiro. O homem, furioso, afirma que não é pelo dinheiro. A loira diz para ele não gritar com ela, pois sabe que o problema é a rivalidade dele com o irmão. Ivan acaba concordando e diz que fica irritado por Sebastião sempre estar um passo à frente dele. Ele ressalta que já aguentou muito com o pai vivo,
e agora é pior com o pai morto. Lucrécia questiona o motivo dele se importar, mesmo sabendo que Sebastião é melhor do que ele. Maracuxa chega animada na fazenda e revela que Gaivota chegou. Ela entrega os presentes que Gaivota trouxe e avisa que ela mandou todos irem para o bar. Aurélio fica contente e experimenta o boné. Ele gosta do visual. Maracuxa elogia e comenta que ele parece até mais jovem. Lúcia vai até o quarto do Valerro e vê a mala dele na cama. Ela liga para a imigração denunciando o café, pensando que Gaivota ainda está lá. Marcela chega no bar e pede desculpas ao patrão. Lemarcus vai para a cozinha. Sebastião chega no café e pergunta a Leônidas onde está Gaivota. Leônidas afirma que ela não quer ficar mais com ele. O Valerro questiona se foi ela quem mandou ele dizer isso. Leônidas afirma que não pode dar mais informações. Ivan se arruma para sair. Lucrécia indaga para onde ele vai, mas o homem fica em silêncio. Ele logo responde, dizendo que ela tem as câmeras para seguir ele, e que logo ela saberá. A loira pede para o marido parar com isso. Ivan repete a fala dela em forma de deboche e sai do local. Aurélio e as mulheres vão para o bar. Margarida diz para a Venezuela ir atrás, mas a mulher insiste em ficar na frente também. Carlos percebe o clima pesado na cozinha e pergunta a Lemarcus sobre Marcela. O homem responde que está bem e diz que dificilmente trabalharia sem a rainha dele. Leônidas confessa que fica surpreso por Lemarcus não conhecer tão bem Gaivota e afirma que ela jamais ficaria com outro enquanto estiver apaixonada por ele, dizendo que ela não é assunto para eles discutirem. Sebastião afirma que é assunto para ele. O agrônomo enfatiza que a mulher não quer ficar com ele e diz que, se ele realmente a ama, deve respeitar a decisão dela. Ele pede para o Valerro não procurar mais por ela. Gaivota canta no bar de seu Pedro. Aurélio chega com as mulheres no local. Carmela e as mulheres conversam sobre Lúcia. Ela afirma que percebeu o ódio que a mulher estava sentindo por Gaivota. Margarida afirma que essas mulheres são perigosas, pois são capazes de tudo. Aurélio defende o Valerro, dizendo que ele sofreu muito procurando por Gaivota e que sempre teve boas intenções. Margarida afirma que todos os homens são iguais. Carmela nega e diz que Aurélio, ao contrário, é diferente e é uma boa pessoa. Vicky traz uma bebida para eles e comenta que Gaivota está radiante com esses quilinhos a mais. Gaivota canta uma música dedicada aos camponeses. Carlos se diverte com algumas mulheres. Ivan chega no local. Carlos entrega uma maleta cheia de dólares a ele e diz que está apressado para se divertir na cama com as mulheres. O Valerro comenta que achava que ele só tinha olhos para a esposa. O homem afirma que ela é a princesa dele até que a morte o separe, mas destaca que a felicidade no casamento está na diversidade e sugere que Ivan siga esse exemplo também. Ivan ressalta que ele tem muito bom gosto. Carlos responde que está em dúvida se Ivan está falando isso pelas duas mulheres ou por causa da esposa dele. O Valerro afirma que é pelas duas mulheres. Carlos enfatiza que as duas são leais e amigas. Ele afirma que só se alia a pessoas honestas e leais a ele. Ivan indaga se o apartamento é dele. O homem confirma e relata que o chama de paraíso, pois só vem lá para relaxar e desestressar. Ele revela que toma 2 amarelinhos para relaxar. Ivan avisa que precisa conversar. Ivan avisa que precisa conversar sério com Carlos. Lúcia relembra a saída de Sebastião enquanto observa o rastreador. Paixão de mulher. Gaivota relata aos amigos sobre Nova York. Margarida comenta que queria ser um passarinho para ver todos esses prédios altos. Teresa afirma que ela vai realizar esse desejo e diz que acontecerá assim que elas começarem o negócio delas. Aurélio e a mulher ficam confusos. Gaivota conta que deveria ter essa conversa em outro momento, mas comenta sobre o café especial e o concurso. Ela destaca que ele é vendido a um preço bastante alto. Carlos comenta com os funcionários que muitos clientes vieram atrás das tapas com batata e bacon. Lemarcus ressalta que o cardápio inspirado na feira foi uma inovação. Marcela concorda e acrescenta que o fato de os clientes terem voltado prova que a comida é boa. Carlos concorda e afirma que adorou todos os pratos que eles preparam diariamente. Lemarcus diz que aí está a mágica e ressalta que eles precisam fazer os clientes se apaixonarem e observar o que deve ser repetido ou não. Carlos concorda e se despede para ir embora. Lemarcus aproveita para tentar se reconciliar com a namorada. Marcela diz que precisam conversar para resolver tudo de uma vez. Gaivota conta sobre o café especial do Otávio e diz que tudo isso aconteceu graças ao Aurélio. Ela ressalta que o prêmio também pertence a ele.
O homem confessa que se comportou muito mal com elas e pede desculpas. Gaivota diz para ele esquecer o assunto e enterrá-lo de vez. Aurélio concorda, mas observa que isso afetou o relacionamento dele com o patrão. A mulher afirma que não foi só isso, mas muda de assunto e propõe um brinde. Margarida comenta que o coração e a nobreza da gaivota não têm preço. Danilo comenta com a esposa que o café está muito estranho sem a gaivota. Um homem chama Diana e pergunta por Teresa Soares. A mulher diz que não sabe do que ele está falando e alega que irá atender outra mesa. O homem a impede e afirma que ela trabalha lá. Diana nega e enfatiza que não há ninguém com esse nome ali. Danilo ordena que o homem tire a mão de sua esposa. A mulher da imigração pede os documentos dele e do bar. O empresário solicita o mandado de busca e ressalta que é cidadão americano e conhece seus direitos. O homem da imigração afirma que, se ele não apresentar os documentos, precisará de um advogado. Ivan conta ao parceiro de negócio sobre o concurso do café e revela que agora todos estão de olho no café deles. Carlos Mário questiona qual o problema e diz que agora podem vender pelo preço que quiserem. O Valerro afirma que o problema é que terão que enviar todas as cargas com café especial e que ele terá que pagar por isso. Carlos se recusa a pagar, mas logo aceita e pede para o rapaz contar o dinheiro. Danilo e a esposa ficam aflitos com tudo o que aconteceu. Ele comenta que acha estranho eles terem aparecido depois de tanto tempo. Diana afirma que isso tem o dedo da Lúcia. O homem concorda e diz que tem pena do Sebastião, caso ele resolva passar o resto da vida com ela. Ivan questiona o motivo de sempre serem dinheiro. Carlos afirma que é um presente dele e explica que não está na contabilidade de nenhum dos dois. Ele ressalta que é pela amizade e lealdade, e manda contar o dinheiro na frente das mulheres. Ivan comenta que ele precisa se comportar melhor. Carlos concorda que é um pouco vulgar e diz que precisa aprender a se comportar. O Valerro observa que agora ele precisa se portar como um cafeicultor. Carlos confessa que realmente é muito ordinário e que deve se comportar melhor. Lucrécia liga para o marido, mas ele não atende. Ivan manda as mulheres entrarem e toma um comprimido. Lemarcos pergunta se terá que informar todos os seus gastos a ela. Marcela diz que eles precisam abrir uma conta conjunta para realizarem os projetos. O homem afirma que cada um recebe seu salário e gasta como quiser, acrescentando que todo o dinheiro que ganha é para ele e a família. Ele enfatiza que isso nunca mudará. Marcela responde que, se isso não vai mudar, cada um precisa seguir o seu próprio caminho. Aurélio pergunta por Sebastião e conta que ele estava preocupado com ela. Ele ressalta que o Valerro a ama muito. Gaivota afirma que nunca mais quer falar do Sebastião e pede para ele não comentar nada, caso seja questionado. O capataz pergunta se a situação está tão ruim assim. A mulher afirma que todos os problemas vieram de uma vez só. Lucrécia tenta ligar para o marido. Ivan chega em casa bêbado e vai dormir. Lemarcus afirma que Amada está exagerando muito e relembra os perrengues que passaram em Paris. Marcela chora, mas ressalta que agora é diferente e diz que deveriam morar juntos, e não cada um por si. Ela destaca que ele ainda está ajudando um bandido. O homem esclarece que já explicou o que aconteceu. A mulher afirma que o que ele está fazendo é errado e confessa que sempre o admirou pelo que é e pelo que faz, mas ressalta que ele está sendo desonesto ao pagar suborno ao político. Lemarcus diz que, se ela acha que ele está sendo desonesto, é melhor cada um seguir sua vida, e enfatiza que nunca deixará de ajudar a família, mesmo sem dinheiro. Marcela chora ainda mais. Sebastião chega em casa. Lúcia comenta que pensou que ele já tivesse ido. O homem nega e diz que irá amanhã. A loira comenta que é bom, pois não passará a noite sozinha. Ela se levanta e finge sentir uma dor. O Valerro se prontifica a chamar a enfermeira, mas Lúcia recusa. A mulher pede para que ele a carregue nos braços até o quarto. Ivan acorda com ressaca. Sebastião liga para o irmão e avisa que irá aceitar a proposta e cuidar do café especial. Gaivota ensina a mãe e as amigas como preparar e plantar o café. Júlia diz para Lúcia não perder a fé e afirma que ele está confuso com o que está acontecendo. Ela enfatiza que eles ficarão juntos. A loira agradece e diz que não quer ficar sozinha com o bebê. Ela comenta que é muito importante que ela vá para Nova York. A matriarca dos Valejos concorda e diz que elas têm um compromisso. Sebastião avisa Lúcia que irá viajar para a Colômbia por alguns dias e pergunta se ela quer alguma coisa. Ele avisa que a enfermeira irá vir. A mulher nega e diz que não abrirá a porta, pois precisa dele. O homem pede que ela avise Eduardo sobre a viagem e para que ele fique de olho nela. Gaivota explica que a forma como o café é torrado influencia bastante no sabor.
Margarida pergunta o motivo dessa conversa toda. Teresa conta que irá propor algo muito bom para todas elas. Paula encontra a cunhada em casa e pergunta se ela está bem. Lucrécia comenta que quer tomar um comprimido para dor de cabeça. Martim se prontifica a buscar o remédio. A loira relata à cunhada que Ivan não está falando com ela e chegou em casa com cheiro de bebida. Paula afirma que o irmão está furioso com Sebastião por ter engravidado Lúcia e conta que a mãe está nas nuvens por ser avó. Martim traz a água e o remédio para Lucrécia. Ivan chega ao local com um visual mais rebelde e Paula estranha. Gaivota conta que algumas mulheres no Quênia criaram um projeto lindo e alugaram um terreno para iniciar a própria plantação. Margarida afirma que isso é muito difícil e lembra que, na roça, muitas pessoas esperaram anos para que os políticos cumprissem as promessas. Gaivota pontua que isso é um erro e diz que elas mesmas precisam lutar sem depender de ninguém. Paula comenta que o restaurante em que Marcela trabalha é bem recomendado. Bernardo concorda e conta que viu isso na internet também. A mulher ressalta que ainda não está pronta para ir até lá. Ivan comenta que também não revela a família que comprou uma moto. Todos ficam surpresos. Júlia afirma que não gosta dessas coisas. O Valerro sai para mostrar a moto aos irmãos e ao cunhado. A matriarca tenta conversar com a nora e pergunta o motivo da briga. Lucrécia revela que o marido está sem falar com ela desde o dia em que soube que Sebastião será pai, e conta que ele está agindo de forma estranha. Júlia afirma que ela deveria ter consultado Ivan e diz que é normal que ele se sinta enganado. Gaivota conta às mulheres que tem o desejo de abrir a própria cooperativa. Margarida observa que, na teoria, é maravilhoso, mas na prática não funciona, pois elas não têm o principal, a terra. Teresa menciona o que as mulheres do Quênia fizeram e explica como tudo acontecerá até conseguirem arrendar as terras. As meninas se animam, mas Margarida ainda tem dúvidas. Carlos chega ao trabalho e vê Marcela. Ele pergunta se ela está bem. A mulher nega e diz que precisa pedir demissão, pois está tendo sérios problemas com Lemarcos. Ela afirma que tudo ficará mais difícil trabalhando com ele. Gaivota observa que elas terão que se sacrificar bastante, pois nada é de graça na vida, mas garante que valerá a pena. Carmela concorda e se anima com a proposta. Margarida comenta que irá morar em Bogotá e pergunta onde ficará essa cooperativa. Gaivota ressalta que não irá a Bogotá à toa e explica que irá para lá aprender como funciona uma cooperativa. Carlos lamenta o ocorrido e pergunta se essa é a decisão final. Marcela confirma e afirma que Lemarcos dará conta sozinho. Bernardo chega ao restaurante. Carlos conta que Marcela irá sair. O Valerro pergunta se ela conversou com Lemarcos. A mulher confirma, mas diz que não conseguiram resolver nada e cada um seguirá seu caminho. Margarida comenta que Gaivota a faz acreditar que sonhos se realizam. Teresa confirma e destaca que basta ter fé que tudo dará certo. Leônidas e Arthur chegam à cidade. Eles vão até a barraca de arepas. Margarida convida o gringo para tomar uma cerveja e contar como foi a viagem. Arthur aceita e diz que irá ao hotel se arrumar. Maracuxa comenta que achava que ela havia escolhido Aurélio e diz não achar correto ela estar tão próxima de Arthur. Margarida esclarece que o gringo é apenas amigo e pergunta se não pode falar com mais ninguém só porque está saindo com Aurélio. A venezuelana recua e diz que retira o que disse, já que não vê problema. Lucrécia observa que um filho não é o único requisito para um casamento dar certo. Júlia concorda, mas ressalta que ela deveria ter conversado com Ivan antes de tomar a decisão. A loira chora ainda mais. A mais velha diz que irá buscar um chá para ela. Martim se aproxima e comenta que não há problema em demonstrar fraqueza, pois somos humanos. A mulher chora mais ainda. O rapaz destaca que, por natureza, os homens são muito infantis. Lucrécia observa que ele não parece ser assim. O homem afirma que é. Paula chega em casa sugerindo ao noivo que compre uma moto. Martim disfarça e demonstra interesse no assunto. Carlos Mário e Pablo Emílio conversam sobre os cafés especiais e a proporção a ser produzida. O mafioso entrega um malote de dinheiro como agrado. Ele ressalta que o rapaz é inteligente e diz que os valejos não lhe são tão fiéis. Pablo sugere que Carlos compre sua própria fazenda de café, para não precisar mais negociar com os Valerro. Ivan chega de moto ao local. Carlos pede que a conversa fique só entre eles e vai cumprimentar o Valerro. Leônidas gosta da ideia de Gaivota e afirma que fica feliz em saber que trabalharão juntos. Teresa observa que só deu certo porque a mãe concordou em ir com ela para Bogotá. Carmela confirma, mas confessa que a ideia a assusta um pouco. Contudo, afirma que irá onde a filha for. O agrônomo pergunta quando ela irá a Bogotá.
Gaivota responde que o quanto antes, pois precisa arrumar um lugar para ficar. Carmela pergunta se os aluguéis são muito caros lá. Leônidas conta que tem uma casa herdada dos pais, que é grande, e propõe que eles possam dividi-la. Paixão de mulher. Lucrécia dá algumas dicas para Márcia sobre a decoração da casa dela. As duas discordam sobre algumas coisas. A loira se irrita e diz que não precisa da ajuda dela. A morena volta atrás e afirma que precisa dela, esclarecendo que só está dando as sugestões dela. Lucrécia se recusa a assinar uma decoração dessas. Márcia alfineta, dizendo que o Ivan estava certo quando disse ao Carlos que ela era quadradinha. A loira fica sentida. Gaivota recusa o convite do agrônomo e diz que se sente como se estivesse se aproveitando dele. Ela pergunta à mãe o que ela acha. Carmela diz que seria bom no início, pois elas não conhecem ninguém. Teresa comenta que seria demais eles se verem todos os dias em casa e no trabalho. Leônidas conta que o escritório fica em um quarto da casa e comenta que cada uma pode ter o próprio quarto. A mais velha se anima. Gaivota aceita o convite, mas desde que elas paguem o aluguel. Salinas recusa aceitar dinheiro pela estadia delas e diz que não está fazendo isso por dinheiro. Teresa afirma que não irá morar de graça e diz que, se não for assim, não vai rolar. Sem saída, Leônidas acaba aceitando. Ele comenta que fará algumas visitas antes da viagem e diz que, se elas quiserem esperar, podem ir juntas. Carmela se retira para atender um cliente. Gaivota agradece ao amigo. Leônidas conta que conversou com Sebastião. Júlia sugere à filha comer algo mais saudável. Marcela reclama, dizendo para a mãe falar logo que está gorda. A matriarca questiona o motivo dela não ter ido trabalhar. A Valerro revela que pediu demissão. A mais velha indaga se tem a ver com Lemarcus. Marcela confirma. Júlia pergunta se a filha quer contar o que aconteceu. A mais nova revela que terminou com o namorado e diz que imagina que ela esteja feliz. A matriarca indaga o motivo do término. Marcela conta que foi por causa das diferenças. Júlia afirma que já imaginava que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, pois ela é uma mulher muito linda e inteligente, e diz que nunca entendeu por que ela estava saindo com um cara feito ele. A Valerro destaca que não quer conselhos, nem comentários e nem nada. Ela afirma que quer apenas passar uns dias na fazenda. Júlia comenta que é uma ótima ideia ir para a fazenda, mas confessa que não queria que ela fosse sozinha. Marcela ressalta que não vai estar sozinha e diz que tem o Aurélio e os funcionários. Ela destaca que precisa estudar o projeto, pois não irá abandoná-lo. Júlia confessa que gostaria de ir com ela, mas no momento não se sente bem voltando para a fazenda. Ela afirma que o que pode fazer é conversar com os irmãos dela para convencê-los a apoiar o projeto dela. Marcela comenta que a mãe gosta da ideia porque o Lemarcus não está mais, pois, quando pediu apoio, ela não quis dar. Ela cita a irmã e o Teixeira que estão na casa dela enquanto ela não permitia o Lemarcus e afirma que a mãe muda as regras de acordo com os preferidos. Júlia nega ter dito que o Lemarcus não era um bom rapaz e ressalta que ele não era a pessoa que queria para a vida dela. Marcela questiona se essa escolha não deveria ser dela mesma. Maracuxa comenta empolgada com a ideia da gaivota. Aurélio afirma que com o café não tem como ser tão otimista, pois já viu algumas vezes o Otávio pegar empréstimo no banco para pagar os funcionários quando o café não ia bem. Margarida concorda e comenta que uma coisa é ser empregado de fazenda e outra é ser dono de terras. A venezuelana destaca que se os fazendeiros dividissem mais entre os outros, não precisariam expandir e só iriam produzir mais e melhor. Aurélio comenta que existem poucos patrões como Otávio. Margarida afirma que a gaivota pode ter as melhores das intenções, mas quando for embora, irá esquecer deles. Aurélio destaca que ela estaria certa em fazer isso, pois trabalhou tanto na fazenda para sair maltratada de lá. Margarida relembra a conversa que teve com o irmão. Maracuxa nega e diz que a gaivota está trabalhando com Salinas e destaca que ela estará sempre por lá. Ela comenta que, aos poucos, o Leônidas irá conquistar o coração da gaivota. Lemarcus fica irritado pela Marcela ter pedido demissão e diz que ela deveria ser mais responsável com o Carlos. O empresário afirma que ele tem uma certa razão, mas esclarece que entende o lado da Marcela. Bernardo destaca que é papel dele defender a irmã e diz que ela não queria estragar tudo. Lemarcus enfatiza que ela fez isso ao deixá-lo sozinho. Ele questiona o que vai fazer agora. Carlos comenta que pode ajudá-lo na cozinha e diz que depois eles resolvem a questão de servir as mesas. Bernardo conta que pode servir as mesas e preparar o café. Carlos Mário pergunta ao parceiro quem ele colocou à frente do negócio.
Ivan revela que será o Sebastião. O mafioso comenta que pensava que ele não queria expor o irmão. O Valerro destaca que ainda está pensando, pois, caso a casa caia, ele é o primeiro a ir para a cadeia. Carlos comenta que, se ele não está pensando muito, é porque não importa e diz que fala isso, pois o Sebastião é muito íntegro e é preciso tomar cuidado. Ivan afirma que o Pablo Emílio está lá para cuidar dele. O homem comenta que espera que isso se reflita nos honorários dele também, esse serviço de babá. Carlos Mário concorda e diz para o Valerro parar de ser mesquinho. Lucrécia comenta um pouco com Márcia sobre o Ivan e pergunta se ela tem filhos. A morena nega e afirma que faz tudo o que o marido quer, menos ter filhos. A loira conta que o Ivan só fala nisso e ainda quer 3. Márcia afirma que não vai ser a barriga dele que vai crescer e pergunta se ela quer. Lucrécia nega. A morena ressalta que os dois acabaram de se casar e confessa que o casamento é um pouco cansativo, pois os homens só querem quando querem e pronto. Ela comenta que eles dão um agrado achando que estão nas mãos dele e destaca que por isso gosta que o Carlos viva viajando, pois assim pode respirar. A loira indaga se ela não tem medo que ele encontre outra mulher na viagem. Márcia afirma que seria apenas uma aventura de viagem louca e destaca que é a esposa dele e assim ele não a enche. Lucrécia comenta que não sabe como está falando tudo isso a ela. A morena destaca que ela precisa de uma boa bebida e diz que irá ensinar uns truques para ela usar na cama. Marcela arruma a mala e se despede da mãe, rumo à fazenda. Gaivota canta no bar do Pedro. Arthur e o agrônomo observam a mulher cantar. Ele comenta que o caminho agora está livre para a mulher e a incentiva a conquistá-la. Leônidas afirma que a mulher não quer ele como namorado, e sim como amigo. O gringo destaca que tem amigos que se casaram e estão juntos até hoje. O agrônomo enfatiza que, no momento, a gaivota precisa de um amigo e não de um namorado. Sebastião chega na casa da mãe. Júlia fica contente e comenta que não sabia que ele ia vir. O Valerro pergunta se o Ivan não contou nada. A mulher nega e comenta que ele não deveria ter deixado a Lúcia sozinha. Sebastião destaca que tem uma enfermeira cuidando de tudo e indaga se não pode ter um pouco de paz. A matriarca confessa que está muito feliz e diz que Otávio estaria contente com o primeiro neto. O homem afirma que o pai não está mais aqui e diz que não acha certo envolvê-lo nessa conversa. Júlia concorda e comenta que percebeu a Lúcia triste e angustiada. Ela afirma que ela deveria estar com o marido dela ao lado e diz que o filho deveria estar pensando no casamento. Sebastião fica surpreso com tanto pensamento conservador e muda de assunto, perguntando pela Marcela. Lucrécia se olha no espelho enquanto veste uma lingerie sexy. Ivan chega em casa bêbado. A mulher se desanima e veste um sobretudo. Ela afirma que precisa conversar com ele. O Valerro impede e a joga na cama. Ele retira a roupa. A loira não gosta muito do que vai acontecer. Carlos vai até o Valerro, que a moça da mesa 2 pediu implorando por uma xícara de café. Bernardo indaga se ele vai ficar com ciúmes só porque o café dele é bom. Carlos nega e brinca, dizendo que, se ele ficar flertando, irá demiti-lo. Paula observa os dois. Bernardo brinca, colocando o dedo na boca do Carlos em forma de pedir silêncio. Ele percebe a irmã e fica sem graça. Lucrécia fica em choque com o que aconteceu. Bernardo serve a mesa da irmã. Paula questiona o que ele está fazendo no bar. O Valerro conta que está cobrindo Marcela e pergunta se eles foram os únicos que se animaram a vir. Martim concorda e indaga o que Amada vai querer beber. A mulher permanece séria e diz que vai querer um vinho branco. Teixeira pede um martini não agitado. Paula estranha a presença do irmão no bar. Martim afirma que eles talvez não se odeiem tanto assim. A Valerro concorda e diz para o noivo ignorar isso. Carlos pergunta ao rapaz o que aconteceu. Bernardo, nervoso, diz que está com as pernas tremendo. O empresário entrega uma bebida a ele e diz que irá ajudar. O Valerro se questiona se a irmã percebeu. Carlos confessa que não dá para saber, mas recomenda que ele já vá se preparando. Gaivota conta para o gringo e o Salinas que as meninas amaram o café que preparou. Ela avisa que irá dormir e se despede deles. Leônidas comenta com um amigo que, se a mulher sentisse algo por ele, teria ficado mais um pouco com ele. Arthur diz para ele ter mais paciência. Júlia afirma que o filho precisa parar de pensar na gaivota. Sebastião questiona se a mãe parou de pensar no pai dele e diz que não tem como parar de pensar na mulher que ama. Ele comenta que ela pode ficar despreocupada, pois a gaivota não quer saber dele. Paula chega com o noivo em casa e eles cumprimentam o Sebastião. Júlia pergunta como foi o jantar. A mulher revela à mãe que o Bernardo é gay. A mais velha fica em choque.
Aurélio leva a mala da Marcela até a fazenda. A mulher agradece a ele e pergunta se a maracuxa ainda trabalha na fazenda. O rapaz confirma. A Valerro pede para que a mulher venha preparar o café dela, mas logo desiste, dizendo que irá comer lá com eles. Aurélio avisa que qualquer coisa que ela precisar é só chamar. Júlia repreende a filha e diz que não se brinca com essas coisas. Paula afirma que não está brincando e conta que já tinha suspeitas dela. Sebastião diz para a irmã parar. Paula destaca que precisa contar para a mãe. Júlia nega e afirma que, se o filho fosse gay, teria notado. Paula revela que, quando chegou no restaurante onde a Marcela trabalha, encontrou o Bernardo trabalhando lá e cheio de sorrisos para o Carlos. Martim comenta que isso é um assunto familiar e precisa se retirar. Sebastião destaca que é normal a mãe ficar surpresa, mas indaga a irmã por que ela está assim. Paula relata que todos os homens que são assim vivem com problemas de aceitação e, por isso, vivem de festa em festa atrás de homem, diferente do Bernardo. Carlos fecha o bar e vai tomar uma bebida na cozinha com o cozinheiro. Lemarcus afirma que ele e o Bernardo mandaram muito bem. O empresário comenta que isso o surpreende a cada dia. Lemarcus destaca que, se não fosse pela quantidade de gente que veio no bar, hoje teria sido o dia mais triste da vida dele. Carlos diz para ele dar tempo ao tempo, que tudo irá se ajeitar, e comenta que as coisas irão ficar complicadas para o lado do Bernardo. Lemarcus enfatiza que, se o Bernardo tiver problemas, é porque quer, pois ele já é grande o suficiente para saber do que gosta ou do que não gosta. Ele ressalta que lutou bastante para a família Valerro não separar eles e acabou que se separaram por besteira. Sebastião rechaça que nada afeta ele se o Bernardo for gay ou não, pois isso é problema dele. Ele salienta que, se ele for, temos que descobrir por ele e não pela Paula. Júlia enfatiza que isso afeta, sim, e afirma que não irá permitir que o filho se torne algo que pode destruí-lo e que não combina com ele. Sebastião rechaça que ele não está cometendo nenhum crime e nem fazendo mal a ninguém. A matriarca afirma que o filho está fazendo mal a si próprio. Paula ressalta sobre todas as mulheres que o irmão mentiu. Sebastião afirma que o Bernardo quer parar de ser mentiroso e se tornar honesto. Ele destaca que é nesse momento que o irmão mais precisa de apoio da família. Júlia nega e afirma que ele precisa de ajuda para não ser o que ele não deve ser. Paula se questiona o que a Gabriela vai dizer quando descobrir. A matriarca enfatiza que isso não irá sair da casa e diz que o Bernardo está confuso. Sebastião destaca que ele deve estar assustado por não poder falar com ninguém da família e, principalmente, com a mãe. Paula afirma que é melhor assim, que ninguém saiba. Júlia se questiona onde foi que errou e diz que sempre educou os filhos com princípios e valores. Sebastião enfatiza que, se alguém na família tem princípios e valores, é o Bernardo, e diz que o fato dele gostar de homens não irá mudar isso. Júlia nega e afirma que é só um mal-entendido. Bernardo escuta a conversa e nega ser um mal-entendido. Ele revela que é gay. A mais velha nega e diz que ele só está confuso. Ela destaca que o Carlos que está fazendo ele achar ser uma coisa que não é. O homem afirma que sempre foi assim e diz que nunca teve coragem de confessar para ninguém. Júlia enfatiza que é pecado isso. Bernardo diz que não sabe, pois o Deus que acredita não chamaria de pecado algo que nasceu com ele e ressalta que nasceu dela. Ele afirma que se sente mal por não ser feito Sebastião e por gostar de homens. A mulher diz para ele tentar mudar. O homem destaca que ela não faz ideia de quantas vezes tentou mudar só para fazer ela feliz e diz que cansou de mentir e negar de quem é. Sebastião diz que o irmão não precisa se sentir culpado de nada. Júlia questiona se ele tem alguma coisa com Carlos. Bernardo confirma, mas conta que ainda não aconteceu nada com ele. Paula comenta que o irmão ainda está em tempo. Júlia concorda e diz que ele está em tempo de fazer algo de errado. Ela afirma que não pode permitir esse comportamento na casa dela e diz que a decisão é dele se vai querer passar por cima dela e da família. A matriarca diz para ele esquecer dela e ir embora da casa. Bernardo se retira da residência. Sebastião vai atrás do irmão para conversar, mas o rapaz diz que não quer falar agora. Carmela comenta com a filha que o pessoal se animou e indaga se ela vai conseguir fazer o que prometeu. Gaivota afirma que irá fazer o que prometeu e muito mais ainda. Ela comenta que elas aprenderam muitas coisas. A mais velha conta que as meninas comentaram que ela estava mais gordinha e se questiona se estão suspeitando de alguma coisa. Ela logo nega e confessa que muitas vezes fica se perguntando se será menino ou menina. Gaivota conta que fica pensando a mesma coisa e comenta que já está pensando em alguns nomes. Ela revela que, se for menino, irá chamar Fernando, igual ao pai dela. Marcela visita o túmulo do pai e relembra o dia em que o pai propôs a ela transformar a fazenda num restaurante.
Ela chora enquanto relembra e coloca flores para o pai. Sebastião pergunta à mãe se tem notícias do Bernardo. A mulher nega. O homem convida a mãe a passar uns dias em Nova York com ele e diz que vai perceber que o que aconteceu não é tão grave. Paula questiona se o Martim pode ficar na casa quando eles forem embora. Sebastião diz para eles irem para um hotel. A mulher esclarece que já convidou e insiste para permitirem. O Valerro altera o tom de voz e afirma que ela nem parece que vai se casar. Ele destaca que vai com a mãe para Nova York e a irmã irá resolver o problema. Paula sai irritada do lugar. Sebastião diz para a mãe pensar bem. Gaivota ajuda a mãe a preparar as arepas. Vicky passa na barraca e comenta a história da cooperativa que mexeu muito com ela e pede para ela ensinar algumas coisas. Teresa confirma e diz que pode ajudá-la quando for cantar. Ela comenta que mais tarde irá se despedir do seu Pedro, pois amanhã irá para Bogotá. Vicky se despede delas e se retira. Gaivota conversa com a mãe sobre Bogotá. Lemarcus chega no trabalho. Ele escuta a mensagem que o irmão mandou avisando que o vereador quer o dinheiro que eles prometeram. O cozinheiro manda avisar ao vereador que hoje mesmo irá enviar o dinheiro. Sebastião assina um documento. Ivan afirma que o irmão agora é o único responsável pelo café especial do Semila e diz que o irmão só precisa manter como está. Sebastião salienta que precisa aumentar as vendas também e diz que, se conseguir, vai poder plantar café especial na fazenda inteira. Ivan concorda. O mais novo comenta que finalmente realizou o sonho do pai em trabalhar na Colômbia novamente. Ivan alfineta, dizendo que foi um pouco tarde. Sebastião rechaça que ele é quem não queria que ele voltasse. O mais velho nega e diz que só tinha medo deles ficarem à frente da mesma marca, pois tem formas diferentes de administrar. Ele deseja boas-vindas ao irmão. Sebastião conta ao irmão que irá levar a mãe para Nova York, pois ela quer ver a Lúcia. Ivan comenta que ninguém aguenta a loira e questiona se ele realmente vai casar com ela. Sebastião nega, mas salienta que não vai deixar faltar nada para ela. O mais velho afirma que o irmão pisou na bola bonito e salienta que agora irá receber os 25% da herança. Ele destaca que foi uma boa jogada. Sebastião enfatiza que irá fingir que não ouviu isso. Paixão de mulher. Vicky vai até o cemitério e encontra Marcela no local. Ela pergunta se a Valerro vai ao bar hoje e manda avisar ao Sebastião que a Gaivota irá cantar hoje. Marcela fica surpresa pela mulher ter voltado e se despede da garçonete. Vicky diz para Valerro se animar e enfatiza que os pais se vão, mas continuam cuidando delas de onde estão. Ela destaca que tudo que elas pedirem eles irão realizar. Marcela agradece e vai embora. Leônidas chega na barraca de arepas para convidar a Gaivota para ir a uma fazenda com ele, pois assim já aprende como funciona o trabalho. Ele conta que irá na fazenda do filho do seu Pedro. Gaivota aceita o convite e diz que pode até ver a Márcia. Ela questiona se a mãe não se importa em ficar sozinha um pouco. Carmela nega e diz que ela pode ir tranquila. Ela deseja boa sorte para os dois. Martim tranquiliza a futura sogra. Júlia comenta que tudo o que aconteceu foi inesperado e diz que, por um lado, é uma notícia linda por causa do bebê do Sebastião e, por outro, é melhor esquecer. Teixeira concorda e diz que esse é um assunto familiar que respeita bastante e sugere levar o Bernardo a um psicólogo. A matriarca afirma que não sabe o que fazer com o filho. Paula comenta que o noivo tem razão, pois o irmão está determinado. Martim destaca que deve ter cuidado também com as más influências, principalmente desse Carlos, para não fazer algo por impulso. Júlia confessa que não sabe se é capricho ou não e diz que está muito confusa. Ela comenta que irá ligar para uma amiga para pedir uma orientação sobre um psicólogo. Maracuxa conta para Valerro sobre a barraca de arepas e deixa escapar que a Carmela e a Gaivota irão embora da cidade. Marcela comenta que provavelmente o Sebastião não pode saber. A venezuelana concorda e se desculpa, dizendo que tem uma boca grande, mas destaca que a Gaivota foi quem pediu para não contar. A Valerro tranquiliza a mulher e diz que não veio falar da Gaivota. Ela comenta que veio cumprimentá-la e ir falar com o Arthur. Maracuxa pergunta pelo Lemarcus e diz que os dois são lindos juntos. Marcela afirma que ele está bem e desvia o assunto falando sobre o café na fazenda ser mais delicioso. A venezuelana comenta que esse aprendeu com a Gaivota e conta que ela estudou várias receitas em Nova York. Gaivota confessa ao amigo que está muito grata pelo trabalho e diz que vai ficar muito mais animada quando começar a trabalhar. Leônidas comenta que o olhar dela está diferente e diz que voltar para a Colômbia deve ter deixado ela mais animada. Carlos conta o dinheiro do bar. Bernardo chega tenso no bar.
Paula e Martim conversam sobre o local de casamento. Júlia avisa que está indo ao psicólogo. A mulher deseja boa sorte à mãe e diz que o difícil vai ser convencer o Bernardo a ir. A mais velha afirma que ele irá, nem que ela tenha que obrigá-lo a ir todos os dias. Martim destaca que qualquer coisa que ela precisar, é só ligar. Júlia agradece por tudo o que ele tem feito pela família. Paula e o noivo começam a conversar sobre o casamento. Martim recebe uma notificação e comenta que ela recebeu $5.000 do investimento. Ele sugere a ela reinvestir o dinheiro. A mulher pergunta se é na mesma coisa. O homem nega e diz que o ideal seria investir em ações de empresas emergentes que tenham potencial de se tornarem multinacionais. Paula se anima e diz para ele fazer isso. Martim avisa para ela que, se conseguir mais dinheiro, pode quadruplicar ou até triplicar os ganhos. A mulher indaga quanto seria esse um pouco mais. O homem conta que uns $20.000. A Valerro destaca que é muito e diz que não vai querer investir. Martim afirma que é uma ótima oportunidade para ela investir, ao invés de deixar o dinheiro parado. Paula fica receosa, mas diz para ele fazer isso. Gaivota lamenta pela Márcia não estar na fazenda. Wilson recebe eles na fazenda. A mulher sente que conhece ele de algum lugar. O capataz relata que o patrão planeja comprar uma fazenda para plantar café e pede para o agrônomo avaliar o local. Arthur vai até Marcela para conversar. A Valerro conta que tem um sonho de transformar a fazenda em um restaurante. O gringo gosta da ideia e diz que é maravilhosa. Marcela comenta que, infelizmente, a família dela não é de acordo com a ideia. Sebastião chega no escritório do irmão. Ivan comunica que o Pablo Emílio será o braço direito dele no café especial. O Valerro questiona se ele não estava na parte dos sistemas. Pablo confirma e tenta se explicar, mas Ivan esclarece que resolveu escalá-lo devido ao tempo que ele está trabalhando na empresa. Pablo Emílio frisa que ele pode contar com ele para tudo o que precisar. Sebastião afirma que irá analisar, pois se não gostar de algo, irá mudar. Ivan enfatiza que, depois do concurso em Nova York, o importante é fazer a empresa crescer. Pablo Emílio se retira da sala. Sebastião destaca que o irmão deveria ter perguntado se concordava em trabalhar com o rapaz. Ivan salienta que só quis facilitar as coisas. O mais novo rechaça que tornou tudo mais difícil, pois, se não se der bem com o Pablo, irá demiti-lo. Bernardo conta que dormiu num hotel sozinho, pois precisava pensar em tudo o que aconteceu. Carlos destaca que é loucura e diz que ele deveria ter ficado na casa dele. Ele afirma que adoraria ter acompanhado ele nesse momento e diz que não tem problemas. O Valerro confessa que não tem cabeça para nada no momento. O empresário ressalta que sempre disse que esperava por ele. Bernardo comenta que está seguro do que sente, mas está com medo, e ainda mais agora que a mãe despertou nele os sentimentos que achava que tinha superado. Carlos tranquiliza ele e afirma que ele está no processo mais difícil. O Valerro salienta que ele não deve entender, pois, para ele, foi mais fácil, e a família dele aceitou tranquilo. Ele revela que a mãe acha que ele é um pecador. Carlos relata que, apesar da família ter aceitado, infelizmente perdeu muitas pessoas que considerava amigas e trabalhos. Ele revela que o pior de tudo foi perder o apartamento por causa de um vizinho ter descoberto quem era o parceiro dele. Bernardo afirma que não sabe como ele fez para suportar isso tudo e diz que agora entende o motivo de muitas pessoas não se assumirem. Carlos destaca que a felicidade, quando se assume, não tem dinheiro que pague. Bernardo comenta que já imaginava que a mãe não iria aceitar bem, mas nunca imaginou que ela fosse expulsá-lo e renegá-lo. Ele destaca que o Sebastião foi o único que o defendeu. Carlos ressalta que a Marcela também, e diz que já são 2 de 5. Ele afirma que o importante ele já fez, que foi contar à família. Bernardo pergunta se pode ficar com ele. Marcela toma o café que o gringo fez e elogia bastante. Arthur agradece e diz que, por isso, a ideia do restaurante na fazenda é tão boa. A Valerro sugere colocar uma loja de café especial na fazenda. O homem concorda e diz que seria uma ótima ideia, principalmente agora que o café ganhou o prêmio. A mulher comenta que precisa de ajuda para mostrar o projeto aos irmãos. Arthur promete ajudá-la com a proposta. Sebastião consegue conversar com o irmão por telefone e marca um café com ele. Leônidas comenta com o capataz do Carlos Mário que terá que renovar algumas plantações. Gaivota explica que o café é igual a uma mulher, tem os seus ciclos e não pode forçar. O agrônomo concorda e elogia parte da plantação. Wilson confessa que não entende nada de café. Teresa diz para deixar com Salinas, pois é visível que ele não entende nada. Leônidas enfatiza que a terra está ótima e precisa de manutenção e enriquecimento,
ele destaca que no café o solo importa mais do que as plantas. Sebastião encontra o irmão no bar do Carlos. Bernardo pergunta pela mãe. O homem comenta que ela está em choque, mas destaca que ela irá esquecer e salienta que ela tem a cabeça antiga e esse assunto é um pouco difícil para ela entender. O Valerro concorda, mas rechaça que isso não apaga o que ela disse. Sebastião concorda e enfatiza que isso não irá impedir dela continuar amando ele, e destaca que as pessoas falam as coisas no momento da raiva. Ele diz para o irmão não cometer o erro dele de deixar as pessoas que amam irem, e salienta que, quando tenta recuperar, pode ser tarde demais. Arthur comenta com os trabalhadores como foi no concurso. Raul destaca que nunca entendeu as pessoas cheias de dinheiro e pagarem uma miséria para eles. Aurélio ressalta que café não é ouro e destaca que não dá para pagar plano de saúde para todos. O gringo salienta que o café especial parece ouro, pois a libra dele vale de 30 a 120 dólares. Raul questiona quanto é isso em pesos. Arthur conta que 30 dólares é em torno de 100 mil pesos. O homem fica impressionado e reclama que eles ficam ferrados. Maracuxa comenta que está feliz e não tem nada do que reclamar. Aurélio destaca que isso é do especial e rechaça que o café normal que eles plantavam às vezes não chega a $1. Margarida ressalta que, se for verdade que a gaivota disse sobre eles serem bem importantes, significa que eles estão esquecendo deles. A venezuelana afirma que é melhor ter trabalho do que não ter. Raul destaca que está ficando maluco com isso e diz que o mínimo que eles poderiam fazer é se reunir. Aurélio interrompe eles e diz que está na hora de voltar a trabalhar. Sebastião elogia o café do Carlos e pergunta quem ensinou ele a fazer. Bernardo conta que foi ele. O Valerro destaca que ele teve um bom professor. O empresário agradece e se retira para deixar os dois a sós. Sebastião conta ao irmão que irá levar a mãe para Nova York para visitar a Lúcia. Bernardo questiona como ele está se sentindo agora que vai ser pai. O homem confessa que está levando e comenta que é um pouco estranho, mas destaca que está feliz. Bernardo indaga se ele vai se casar. Sebastião comenta que está todo mundo perguntando isso, mas nega que irá se casar. Bernardo diz para ele não ter tanta certeza e afirma que a mãe irá infernizar ele até fazer o que ela quer. Sebastião destaca que está na hora de acabar com esses costumes antigos da mãe. Raul e os trabalhadores chegam revoltados com os valores que os valejos ganham sobre o café especial e pagam tão pouco a eles. Arthur destaca que não é um cálculo tão fácil, pois tem todo um processo para ser incluído, como a lavagem do café, a secagem, embalar, transportar, moer e até mesmo o local de destino, como navio ou avião até os Estados Unidos. Aurélio concorda e ressalta que ainda tem o custo da manutenção da fazenda. Raul continua revoltado com os patrões. O gringo destaca que isso não é coisa para se falar agora, e sim em outro momento. Aurélio afirma que, se ele não gostou, pode ir embora da fazenda. Leônidas explica a Wilson que é uma ótima oportunidade comprar a propriedade. Ele deixa o balde cair pela montanha e desce correndo para pegá-lo, xingando. Gaivota relembra o dia em que tentaram sequestrar Otávio e percebe que as vozes são idênticas. O agrônomo percebe que ela ficou estranha e pergunta se aconteceu algo. A mulher nega. Wilson chama eles para ir até a montanha e diz que depois leva eles. Gaivota nega e fala que eles pegam rapidinho o carro na estrada. Leônidas afirma que é melhor ele levar mesmo, se puder, pois pode demorar. Pablo Emílio comenta os números da primeira exportação do café especial. Sebastião acha incrível por ser a primeira exportação e por ser uma marca nova. Ele pede para marcar uma reunião com o cliente para conhecer e manter contato com eles. Ivan diz que não tem necessidade e fala para ele continuar divulgando a marca, pois ele é melhor nisso. Sebastião enfatiza que é bom em várias coisas e conta que teve contato com os clientes americanos e eles querem levar a marca para as lojas deles. Ele destaca que antes quer revisar todo o processo pessoalmente para ter certeza de que está tudo certo. Pablo Emílio fica tenso. Ivan diz que para isso tem o Arthur. O Valerro comenta que irá se dar muito bem com ele e conta que pretende obter várias certificações, e para isso, terá que submeter o processo de produção para revisões de alguns peritos internacionais. Ivan diz que é ótimo. Sebastião avisa que, quando voltar de Nova York, irá para Casablanca. O Valerro comenta que irá acompanhá-lo. Sebastião rechaça que vai querer conhecer todos os clientes também. Carlos Emílio chega no local cumprimentando todo mundo e comenta que, com Sebastião no comando, eles irão exportar muito mais. Uma mulher comenta com Marcela sobre a beleza da fazenda e diz que ela poderia aproveitar de diversas formas, como restaurante e hotel. Ela destaca que diversos turistas vêm para colher cerejas em determinadas épocas do ano. A Valerro agradece pelas dicas.
Natália comenta que, se ela preferir montar só o restaurante, o investimento será bem menor. Marcela destaca que ela é muito gentil e salienta que tem o próprio restaurante, mas, mesmo assim, está contando tudo. A empresária tranquiliza ela e diz que não incomoda em nada a concorrência, pois assim ela fica carregada de boas ideias. Arthur enfatiza que tem espaço para todo mundo e pergunta se ela trabalha sozinha. Natália nega e conta que é junto com o marido. Ela relata que ele ajuda bastante e afirma que isso é assunto de homem. Marcela fica um pouco desanimada. A empresária comenta que, se ela apresentar o café aos baristas, e mesmo assim, vendê-lo, vai ter muita gente pagando qualquer coisa para estar na fazenda. Wilson leva o agrônomo e a escolhedora até a cidade. Ele comenta que o patrão irá ficar muito feliz de saber que eles viram a fazenda e entregam um envelope. Salinas afirma que não é necessário e o que ele deu é mais do que o suficiente. O capataz diz para ele pegar, pois depois o patrão irá chamar a atenção dele. Wilson comenta que pode trazer o presente, mas está sempre curioso para abrir. Ele entrega o pagamento a ele e leva o envelope de volta. Leônidas diz para a mulher tomar muito cuidado com essa gente. Gaivota concorda e diz que, principalmente, se for o que ela está pensando. Carlos Mário comenta que estava no lava-jato perto da empresa e resolveu subir para cumprimentá-lo para dar as boas-vindas e perguntar se pode ajudá-lo em algo. Ivan comenta com o irmão que o rapaz é um dos maiores fornecedores da empresa. Carlos conta que está muito contente, pois o prêmio é deles todos, pois é café que ele produz também. Sebastião relembra o dia do casamento e comenta que ele tinha dito que era comerciante e não produtor de café. Carlos concorda e esclarece que há muitas coisas. Ele comenta que é negociador, industrial e até mesmo coach motivacional. Ivan conta que o amigo tem umas fazendas próximas das deles. Sebastião questiona quanto de café tem plantado lá e quanto pode fornecer a eles. Carlos Mário fica nervoso e diz que uma tem 80 e a outra 120 quadras e pode fornecer umas 70. Ivan faz sinal para Pablo intervir. O homem segue as ordens e diz que o importante é que o café que o Carlos fornece é redondo e de boa cor. Ele destaca que o mais importante é que cumpre com todos os padrões de exportações do café do Semilas. Ivan comenta que os cafés do Carlos são jovens e têm em média 24 meses de alta produtividade. O mafioso concorda e diz que no máximo tem 2 anos. Sebastião conta que tem interesse em conhecer a fazenda dele assim que puder. Carlos Mário destaca que ele pode fazer quando quiser e diz que eles são os donos do café do Semilas. Ele afirma que vai se entregar a eles igual aquelas mulheres fazem. Wilson relembra a conversa que teve com a irmã enquanto volta para a fazenda. Bernardo vai até a casa da mãe para buscar as coisas. Júlia diz a ele que precisam conversar. O rapaz afirma que ontem ficou tudo claro. A mulher conta que tem uma proposta para fazer. Gaivota revela para a mãe e ao Leônidas sobre o que sentiu ao ouvir a voz do Wilson. Carmela comenta que o nome dele é igual ao do cara da delegacia. Leônidas questiona se ela lembra o sobrenome. A mais velha nega e diz que o Aurélio ou Maracuxa devem lembrar. Gaivota afirma que a família Valerro está por trás disso de alguma forma e conta que o Ivan é amigo do Carlos Mário. Ela comenta que no casamento estava na mesma mesa da Márcia. Carmela concorda e diz que lembra disso. Leônidas destaca que isso não é coincidência e diz que irá descobrir o que é, pois não pode deixar esse homem sujar a imagem delas duas. Ele alerta que eles precisam tomar cuidado, pois eles são perigosos. Júlia afirma que não pode permitir que o filho desencaminhe e nem se transforme em uma pessoa diferente da que ele tem que ser. Bernardo destaca que é por isso que vai embora, pois ela pediu, e para poupá-la do sofrimento de ver o que não quer. A matriarca indaga onde ele irá morar e pergunta se será com Carlos. Bernardo nega e diz que irá alugar um apartamento. Júlia sugere ele conversar com alguém que pode ajudá-lo. O homem indaga com quem e diz que não irá adiantar se mandar ele ir conversar com o padre. A mulher nega e conta que seria um psicólogo. Ela comenta que ele é um profissional que pode ajudá-lo a dar um rumo na vida. Bernardo destaca que não sabe. Júlia afirma que ele vai se prejudicar muito se insistir nesse capricho. O homem enfatiza que não é capricho e sim o que ele de fato é. A matriarca ressalta que ele não vai poder ter uma família, não ter filhos e nem mesmo se casar. Bernardo rechaça que tentou e cita todas as namoradas. Ele afirma que não sente nada. Ivan repreende o Carlos Mário. O mafioso reclama que ele parece ser um velho reclamão e questiona qual seria o problema, já que o Sebastião será o gerente do Semilas. O Valerro ressalta que se o irmão continuar perguntando, irá perceber que ele entende de tudo, menos de café, e salienta que nem fazenda ele tem.
Carlos afirma que não é burro e revela que já tem uma fazenda. Carlos conta que o Salinas viu e deu aval para a compra. Ivan questiona o motivo de ser o Salinas e afirma que há muitos agrônomos pelo mundo. O mafioso frisa que, quando se envolve em um negócio, entra de cabeça e gosta de saber como tudo funciona. Ivan diz para ele avisar quando for fazer isso novamente. Carlos comenta que está achando ele muito nervoso e avisa que tem uma proposta para fazer. Ele conta que a esposa não sabe que voltou de viagem e chama ele para ir para o paraíso para uma festinha. Júlia comenta sobre o exemplo que o filho irá dar para as irmãs e afirma que todos podem dizer que é normal, mas frisa que isso não é certo. Bernardo enfatiza que a culpa não é dele. A mulher frisa que também não é culpa dela e nem do Otávio. O rapaz pede alguma explicação à mãe. Júlia afirma que não tem e diz que, por isso, quer que ele vá ao psicólogo para ver se encontra alguma resposta. O homem nega. A mulher salienta que o filho sempre se dedicou à família e diz que tem certeza de que o Carlos não tem uma família como a dele. Bernardo nega e revela que ele tem uma família melhor, pois o amam e aceitam como ele é. Júlia pergunta ao filho sobre a possibilidade dele pegar alguma doença. O homem frisa que esses medos são dela e não dele. A mais velha questiona se ele tem certeza de que vai fechar todas as portas. O Valerro afirma que todas as portas que quer estão abertas e diz que a vida irá abrir outras e não será um problema. Júlia pede para ele falar com um psicólogo antes de tomar uma decisão. Bernardo frisa que já está tomada. A mulher enfatiza que não tem problema e diz para ele ir lá falar com o psicólogo mesmo assim. Ela promete que irá respeitar a decisão dele. Leônidas comenta que a grande questão é se o Wilson lembrou dela. Gaivota diz que não sabe, mas rechaça que, se foi ele quem inventou toda a história de que ela e a mãe planejaram o sequestro, aí sim deve se lembrar dela, pois sabe bem o que estava falando. Carmela nega que o rapaz tenha pensado nisso e diz que alguém mandou ele dizer isso. Leônidas se questiona se foi o Carlos Mário, mas afirma que mais cedo ou mais tarde ele descobrirá, pois essa não vai ser a primeira e última vez que vai na fazenda.